Olá, eu me chamo Flávio, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E junto com meu orientador, o professor Rafael Urano, eu escrevi o texto Usos da Função Autor no Campo da Arquitetura ao longo da segunda metade do século XX, que foi publicado pela revista Pós. E é sobre esse texto que eu vou falar um pouco agora. A função autor, ela é um conceito estabelecido pelo Foucault numa palestra que depois virou texto, que chama O que é um autor, em 1969. Para o Foucault, a autoria ela é um dispositivo que, mais do que ligar o nome de um indivíduo a uma obra, ela insere esse indivíduo, esse autor, essa obra e o conjunto de obras desse autor num sistema, numa rede que na verdade é a esfera política da vida em sociedade. Isso faz com que uma obra, um conjunto de obras, adquira um caráter discursivo e insere esse conjunto de obras em sistemas de propriedade, de validação e, eventualmente, de punição. Para nossa análise, foi muito importante a ideia freudiana de arte e linguagem como representação, o que leva a gente para a ideia de que o autor é aquele que transforma em realidade, por força do pensamento, aquilo que antes era ideal. Ou, em outras palavras, que dá materialidade para as ideias, que de alguma forma são compartilhadas. Eh, e aí a pergunta que a gente faz é: essas ideias elas eram compartilhadas antes? Elas eram ideias coletivas ou elas passam a ser compartilhadas e coletivas a partir do momento da publicização da obra? O que na verdade é uma falsa questão, porque o que a obra faz é justamente articular aquilo que é meu com aquilo que é nosso, aquilo que é do indivíduo com aquilo que é coletivo. A linguagem, então, ela está no centro da questão. E aí a gente vai procurar ler textos como, ler autores, né, como o Joseph Hickfert e o Hal Foster, que de alguma maneira discutem e operam uma retomada do passado no campo da arquitetura e que estabelecem relações que não são meramente instrumentalistas entre arquitetura e outros campos do conhecimento, como a filosofia e a psicanálise. Isso é importante porque no final do século XX havia um debate, ou melhor, uma disputa entre correntes historicistas e regionalistas e correntes que trabalhavam a partir da retomada do repertório que hoje a gente entende como sendo o repertório moderno ou modernista, mas que também trabalhavam a partir da ideia de arquitetura como linguagem. E esse movimento de retomada, inclusive, ele é importante para a própria maneira como Foucault conceitua a autoria. Segundo Foucault, faz parte da função autor a retomada de elementos fundamentais de de um determinado campo, de uma determinada discursividade. E essa retomada ela é programática, ela não é arbitrária. Ou seja, existe uma escolha de o que e como vai ser retomado. Então, um dos jeitos de olhar para essas disputas entre as diferentes correntes do campo da arquitetura no final do século XX é justamente entender isso como uma disputa por o que e como vai ser retomado. E se o movimento de retomada é programático, o que estava em disputa era justamente o que estaria em pauta no campo da arquitetura nos anos seguintes. Ou seja, no final do século XX discutia-se o que estaria em pauta no campo da arquitetura nos dias de hoje. E aí a gente vai ler textos como O Autor como Produtor e a Obra de Arte na Área da Reprodutibilidade Técnica, do Walter Benjamin, para a gente conseguir aventar a hipótese de que essa disputa, no fim das contas, ela é uma disputa política. E a gente chega à conclusão, então, de que o autor, inserido num sistema produtivo e econômico, ele pode promover a reprodução desse sistema produtivo e econômico, ou ele pode promover mudanças estruturais, ainda que pontuais nesse sistema. Acho que é isso por enquanto. Obrigado pela oportunidade e até.